o básico da fé cristã, entendeu? E o problema é que essas pessoas estão falando no púlpito. Elas falam para 100, 200, 300, 1000, entendeu? E aí, qual que é o problema disso? O problema disso é que sempre quando a pessoa não tem uma compreensão correta do que é a fé cristã bíblica, e ela vai se expressar para o público, o que vai sair dela nunca vai ser a fé cristã bíblica, vai sempre ser aquilo que ela acha, o conceito de vida dela, ou base nas experiências que ela passou no decorrer da vida, no decorrer do ministério, né? Essas experiências pode corroborar com o reino de Deus, mas pode ser muito discrepante. E aí você está causando o que? Uma construção de pensamento nas pessoas que estão ouvindo que é totalmente contrária ao reino de Deus. E aí, quando vir os problemas, a gente vai falar, mas por que se eu sirvo a Jesus? Mas, claro, você falou tudo errado, aí a pessoa vai fazer tudo errado, quando vir os problemas, você não vai saber por que está vindo. Entendeu? Então, é por isso que nós devemos, principalmente vocês que estão se formando em teologia, tem que ter uma compreensão muito clara do que é essa ideia de reino de Deus, do que é realmente reino de Deus, para que a gente viva e cause esse impacto mesmo, né? E para que a gente também saiba explicar para a pessoa, porque é impossível você explicar a dinâmica do reino de Deus para alguém e essa pessoa não ficar de boca aberta. Impossível, porque é muito diferente. É muito impactante. Eu tenho vários testemunhos de pessoas que eu pude conversar, pessoas de alto escalão na sociedade, como Isaac. O Isaac está tendo aí contato com pessoas aí milionário, talvez bilionário. Então imagine ele explicando o que é o verdadeiro. O impacto é muito grande. Porque o cara vai ouvir uma coisa que ele nunca presenciou, ele nunca ouviu. Eu lembro uma certa vez que eu estava falando com um empresário, um magnata da indústria do açúcar, e eu explicando para ele o que é o reino de Deus. O cara deu um grito, ele falou, a Bíblia é do... soltou um palavrão, né? Ele não era crente. Mas o impacto, é muito grande o impacto, porque realmente é um negócio assim que pega a mente do cara e... caramba, eu nunca tinha imaginado isso. Então é por isso que Jesus falava, aí eles começam a conectar. Por isso que aconteceu... Só que daí vem a pergunta, qual que é a pergunta que eles fazem logo depois que você explica o que é o reino? Por que a gente não vê isso na igreja? E aí eu explico o quê? Falo o quê pra ele? O que eu falo? Se eu for falar a verdade, eu vou falar, porque a igreja não sabe o que é o reino de Deus. Entendeu? Então é por isso que nós temos que conhecer. Quanto mais a gente conhecer, mais a gente vai falar, mais a gente vai disseminar o que é o reino de Deus. E assim o povo de Deus vai passar a ter consciência. Não que não tenha zero, né? Não, não é isso. Tá? Não é isso. Mas se tivesse mais, seria muito melhor. Tá? O início da igreja viveu o reino? Com certeza. A igreja primitiva, sim. Até o momento lá do ano 300. Sim e não. Existe uma questão que às vezes a gente tem uma paixão pela igreja primitiva, né? Mas vou te dar um exemplo. Ó. Na igreja primitiva teve o caso de Ananias e Safira. Na igreja primitiva teve o caso das viúvas hebreias e gregas que brigaram pelo sustento. Lembra que teve que levantar os diáconos? Tudo isso aconteceu na igreja primitiva. Na igreja primitiva teve caso de misoginia, racismo. Lembra que Pedro não queria entrar na casa de Cornélia? Tá na igreja primitiva também. Na igreja primitiva, Paulo teve que ir para Jerusalém para se explicar em Atos 15, porque os judeus não queriam que o evangelho chegasse nos gentios. Então, teve vários problemas na igreja primitiva. Você pega a igreja de 1 Coríntios, 2 Coríntios, pelo amor de Deus. Paulo passou uma luta muito grande com a igreja de Corinto. Muito grande. A igreja de Gálatas, ele fala assim, como que vocês desviaram tão rápido assim da fé? Então, teve N problemas na igreja primitiva. Só que a igreja primitiva não tinha uma coisa que a gente tem. Eles não tinham isso daqui, ó, na mão de todo mundo. Eles não tinham. Os presbíteros da igreja primitiva ensinavam com base no Antigo Testamento. Só no ano 49 que Marcos escreveu o primeiro evangelho. A primeira biografia de Jesus, no ano 49. 19 anos depois, ou 19 não, 16 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou. Pensa comigo, a dificuldade. E aí, só depois no ano 60 que Mateus escreve.
Aí no ano 64 vem e Lucas escreve. Aí lá no ano 90 João escreve. Só depois no ano 90. Então imagina, né? Pensa comigo. Se você tivesse só o Antigo Testamento, não tivesse o testemunho de Jesus, não tivesse as parábolas, não tivesse os ensinos do apóstolo Paulo, como é que ia ser? Já parou para imaginar? Era muito difícil. Então era natural eles terem mais problemas. Agora, o problema é a gente com as escrituras na mão ter o tanto de problema que a gente tem. Aí é de se preocupar, entendeu? Mas eles tiveram esses problemas, mas eles avançaram, né? Você não tem É, relatos dos mesmos problemas acontecendo. mas aí você tem o apóstolo Paulo, né, falando, ensinando, você tem o Pedro. Os caras tinham autoridade, tinham respeito, né? E é o que a igreja hoje não tem, né? O que acontece? Às vezes o pastor tem autoridade, tem respeito, mas ele não tem preparo. Ele tem autoridade, ele tem o respeito, dá para ele fazer. Eu já tive reuniões com pastores assim que os caras tinham a igreja na mão, mas ele não tinha preparo. E qual é o problema? Quem era preparado, ele não queria que deixasse ensinar, porque ele estava com medo de perder a autoridade. Você entende como que é complicado? E aí você fala, então vem para cá que eu te preparo, te ajudo. Não precisa aparecer, eu fico nos bastidores. Só que o cara também não quer, porque para ele já tem 20 anos, a igreja dele já está lotada, ele já acha que já sabe tudo. E aí você vê o povo perecendo. E aí começa a explodir pecado, pecado, pecado. E aí você não, eu não sou o pastor, eu tenho que ficar de camarote só assistindo, fazer o quê? Né? Então isso é muito triste. É muito triste. É por isso que o bom líder, o bom obreiro, ele está em constante aprendizagem. Constante. Eu, ao mesmo tempo que eu ensino, eu sento para ouvir. Sento para ouvir professores que eu mesmo formei. Entende? E eu tenho o maior prazer de sentar para ouvir eles. Sento para ouvir amigos, sento para ouvir pessoas de alto gabarito, sento para ouvir pessoas que às vezes conhecem muito menos do que eu, mas eu sento para ouvir, para aprender, porque a gente está em constante formação. A gente nunca vai chegar no ápice de falar assim, eu tô aqui, nem preciso. Isso daí já tá tudo na minha cabeça. Não, não existe isso. Tá? Paulo, que era Paulo, pouco antes de morrer, o que ele fala para Timóteo na segunda carta? Traga-me os pergaminhos. Que pergaminho? Eram os textos do Antigo Testamento. Então ele pede os pergaminhos porque Paulo ele sabia que ele ia morrer, mas nos últimos momentos de vida talvez ele ia ler as escrituras e inspirar ele para escrever mais uma carta para mais uma igreja. Você entende? Então ele estava em constante aprendizagem. Mas, apesar de nós vamos focar no reino de Deus, nos evangelhos, mas a gente vai pegar o conceito a partir do Antigo Testamento, tá? E depois a gente vai para os evangelhos. Eu vou fazer uma ponte. Abra aí comigo em Isaías capítulo 6. Esse texto de Isaías, apesar das pessoas acharem que é só um texto que revela a glória, a grandeza de Deus, na verdade, esse texto de Isaías é um texto basilar para a gente entender o reino também. Tá? É um texto basilar. Isaías capítulo 6, versículo de número 1. Diz assim, ó. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Veja bem, ó. Aqui nós estamos no meio de uma possível crise política. Tá? O que estava acontecendo? O rei Uzias foi um rei reformador, ele equipou o arsenal do reino de Judá, ele também restaurou parte do templo, ele restaurou boa parte do culto, tirou alguns altares de Baal e de Astarote que tinha em Judá. Então ele trouxe quase que um reavivamento. Ele foi um rei muito bom, muito próspero, principalmente na área militar. Só que agora esse rei, ele teve uma crise de autossuficiência. Ele agora tenta pegar o incenso e oferecer incenso aromático, né, no lugar de sacerdote, que não era a função dele. Resultado, ele morre de lepra. Só que agora, esse rei que é um rei bom, ele está morto. O profeta Isaías, que era um profeta que profetizava dentro do palácio, ele é chamado de profeta palaciano. Tá? O profeta Isaías não era nenhum pobretão, miserável, muito pelo contrário. O profeta Isaías, ele era conselheiro real.
ele era um homem da corte, ele era um homem fino, um homem culto, tá? E ele estava agora como profeta palaciano, ele estava agora vendo o reino do sul perdendo um rei bom, por conta de autossuficiência, e quando ele olhava para o reino do norte, lá em Samaria, ele via Jeroboão I, Jeroboão II, um rei pior do que o outro. E a Síria já estava prestes a invadir o reino do norte e levar eles cativo. O que Isaías provavelmente imaginou? O mesmo fim que o reino do norte vai ter, o reino do sul também pode ter se levantar-se um rei ímpio. Então, o que Isaías está pensando ali era o que vai haver uma crise política. Só que em Israel, a política estava conectada com a religião. Quando o rei corrompia-se na política, ele trazia altares de fora, de outras nações, para dentro de Israel e corrompia a religião. Logo, isso acendia a ira de Deus. Então, esse era o temor que estava no coração do profeta. Só que, veja bem, ó, o profeta vai ao templo, certo? Ele era um homem de Deus, ele era um profeta, e ele vai ao templo provavelmente para orar. Só que quando ele chega no templo, o que vai acontecer? Um outro rei se apresenta para ele. Só que esse rei não é rei da terra. Esse rei é um rei do céu. Só que olha como que esse rei se apresenta para ele. Ó. Ele se apresenta num trono alto. Qual era a figura que ele estava mostrando? Olha, o meu reino está acima dos reinos da terra. Portanto, Isaías, se o rei da terra morreu, Urias, que era bom, não se desespere. O meu governo está acima do governo de Urias. E eu ainda estou no trono. Só que, veja bem, o trono também era sublime. Sublime significa também sustentador. Era Deus mostrando para Isaías, o meu trono está acima do trono de todos os reis da terra, e o meu trono sustenta todos os tronos da terra. Ou seja, você não tem motivo nenhum para entrar em crise. Lembra das expressões que os profetas usam? Ó, o profeta Abacuque, é o que Deus fala para Abacuque. Eis que eu estou levantando e trazendo os exércitos dos caldeus. Quem é que levanta os exércitos? Quem é que levanta os reinos? É Deus. O trono dele é sublime. Ele sustenta todos os tronos. Olha o que Deus fala, mais ou menos 600 anos antes de como que é o nome dele? O rei Ciro, o rei Medo-Persa, se levantar. Ele fala assim, ó, eis que levantarei Ciro, o meu ungido, que também é meu pastor. Olha, mas 600 anos antes do cara nascer, ele já estava falando. O que ele estava dizendo? Sou eu que estou levantando os Medo-Persas. Então, isso mostra, paz, isso mostra o quê? Que o trono dele é sublime. Todos os tronos da terra, sejam eles justos, sejam eles injustos, depende do alto e sublime trono para existir. Então, olha a visão que ele está dando para o profeta. Só que ele mostra que a ponta do manto dele enche todo o ambiente do templo. E a ponta do manto de um rei tinha muito significado na época. Por quê? Quanto maior o manto de um rei, maior era o seu poder militar. Sabe o que os reis faziam? Toda vez que ele vencia um rei, você já parou para perceber que no Antigo Testamento eles venciam uma guerra, mas eles iam até o fim para caçar o rei? Já pararam para perceber? Eles perseguiam o rei para matar o rei. Eles não queriam só vencer a guerra, eles queriam matar o rei. O que eles faziam no mundo antigo? Quando eles matavam o rei, eles pegavam um pedaço do manto desse rei e costuravam no manto do rei vitorioso. Então, quando o rei ele era muito vitorioso, quando o rei adversário olhava para ele, via o manto dele com várias cores. O que ele imaginava? Esse rei já venceu muitos reinos. Só que olha como que Deus se apresenta para Isaías. Esse rei se apresenta para Isaías. Ele não mostra o manto, ele mostra só a ponta. E só a ponta era tão grande que enchia todo o templo. Era como se Deus estivesse falando assim, Isaías, meu trono está acima de todos os tronos. Todos os tronos da terra, eles são mantidos por mim. E eu nunca perdi uma guerra. O meu manto é tão grande, tão glorioso, que só a ponta dele enche todo o templo. Pô, um profeta que estava desesperado, pelo amor de Deus, que baita de uma resposta. Fala a verdade. Só que, ó, ele agora vai mostrar na segunda parte do versículo 2, os serafins, ó. Os serafins estavam por cima dele.
Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Quando os serafins eram anjos santos, tá? A expressão serafim significa incandescente. Eram seres espirituais que eram cobertos pelo fogo da glória de Deus. Imagina isso. E eles cobrem o rosto, como se eles estivessem mostrando para o profeta, apesar de a gente ser tão santo que a gente é coberto pelo fogo da glória, nós não somos dignos de olhar face a face o rei que está no trono. Então eles cobrem o rosto. Eles cobrem os pés, porque pé na Bíblia é sinônimo de poder. Lembra? E ele esmagará a serpente onde? Debaixo dos seus pés. Não é isso que o apóstolo Paulo fala? E tem vários textos na Bíblia que mostram que pé é sinônimo de poder. Tá? Quando os anjos cobrem os pés, é como se eles estivessem falando assim, profeta, vocês estão vendo a gente é incandescente, a gente é seres espirituais cheios de glória, mas todo o poder está naquele que está no trono. E com 2 asas eles voavam. Por quê? Por que eles voavam? Eles estavam mostrando que eles não eram dignos de pisar no mesmo lugar onde aquele rei glorioso estava pisando. Lembra que o anjo na sarça ardente fala para Moisés, o outro anjo também fala para Josué, tire as sandálias dos seus pés porque o lugar é santo. Mas por que o lugar era santo? Porque Deus estava manifesto ali. Então o lugar era tão santo, onde estava o trono, que os serafins nem ousavam tocar no lugar onde o próprio rei estava pisando. Então imagina, a total reverência. E eles usavam uma expressão que é santo, santo, santo. Né? No hebraico não existe a palavra plural, santíssimo, não existe essa palavra. Então, quando eles queriam mostrar o tamanho da santidade de alguém, eles repetiam isso. Então eles falavam, o principal atributo dele é a santidade. Ele é santo. Só que veja bem, ó, quando o profeta vê tudo isso, toda essa revelação de glória desse rei que está sentado no trono, ele vai olhar para dentro de si e ele vai falar assim, ó, ai de mim. Por quê? Porque eu sou um homem de lábio impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram a glória do rei, o Senhor dos Exércitos. Então veja bem, ó, quem que é esse rei? Que o trono dele domina sobre todo o trono. Quem que é esse rei? Que do trono dele, ele sustenta todos os tronos da terra. Quem que é esse rei que nunca perdeu uma guerra? Ele é invencível. A ponta do manto dele, que demonstra o poder militar, só a ponta enchia todo o ambiente do templo. Quem que é esse rei que os próprios serafins, eles não eram dignos de olhar no seu rosto, mesmo eles sendo santos. Não eram dignos de pisar no lugar onde ele pisava, mesmo os serafins sendo santos. Não eram dignos de mostrar os pés com reverência para mostrar que todo o poder está sobre ele. Quem é esse rei que um dos maiores profetas do Antigo Testamento se sentiu um miserável pecador diante dele? Quem que é esse rei? Já parou para pensar? Quem que é? Abra comigo aí, agora a gente vai para os evangelhos. João capítulo 12. Versículo 37. João 12, 37. Olha o que vai dizer. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Quem é que fez tantos sinais e as pessoas não creram nele? E olha o que ele vai dizer no versículo 41. Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Ele está falando que Isaías viu a glória de quem? De Jesus. E quando que Isaías viu a glória de Jesus? Quem era que estava no alto sublime trono? Era o Jesus pré-encarnado. Agora você consegue entender quando Paulo fala que ele se esvaziou, né? Quando ele se esvaziou, você tem que lembrar de Isaías 6. Porque ali era o Filho de Deus pré-encarnado. O trono dele sobre todos os tronos. O trono dele sustenta todos os governos da terra. O manto dele era tão grande de força militar que enchia todo o templo. Os anjos cobriam o rosto, não podiam olhar para ele.
E os soldados cuspiram no rosto dele. Já parou para pensar? Os pés dele era tão reverente que os anjos cobriam os próprios pés para mostrar o tamanho da glória dele. Mas os pés dele foram pregados lá na cruz. Já parou para pensar? Esse é o nível do reino de Deus. O reino de Deus é um nível de autoesvaziamento. É você se esvaziar de si num mundo onde as pessoas falam muito sobre essência, não é assim? Você tem que buscar a sua essência. Sabe qual que é a essência do reino de Deus? É você conseguir se autoesvaziar de si mesmo. Assim como Jesus se autoesvaziou do alto sublime trono e se fez servo e habitou no meio de nós. Isso é reino de Deus. Só que a pergunta é, quais são as implicações práticas para isso? A implicação prática para isso é mesmo você, na sua congregação, sendo uma autoridade, mas você tem a humildade para servir aos irmãos. E quando fala servir, não é pregação não, filho. Porque pregação é luxo. Pregação é luxo. É ou não é luxo? Você ter ali 200, 300, 100 pessoas paradas te ouvindo. É luxo. Isso não é servir. Para, isso é luxo. Agora, servir mesmo é você ter o reino tão dentro de si que você não esquece de ninguém. Você se preocupa com todos, você busca atender a todos, você busca servir a todos, você busca aconselhar a todos, você não mede esforços para aquele que é pequeno, para aquele que é grande. Todo mundo pode se aproximar, todo mundo pode te ouvir, você pode ouvir todo mundo. Essa é a humildade do reino que nós precisamos implementar dentro das nossas igrejas. Porque o reino de Deus basicamente é o rei que se fez servo, é o Deus que se fez homem. Ora, contra isso não há argumento de soberba, não há argumento de arrogância, não há autossuficiência. Se tiver, a pessoa não entendeu. É nesse nível aqui. É esse rei glorioso que se fez carne e habitou no meio de nós. As pessoas passam por esse texto de Isaías 6 sem entender que esse texto aqui é a revelação de Jesus pré-encarnado. Quando você imagina o que Jesus deixou para vir nos salvar, fica muito abstrato, mas quando você lê Isaías 6, você fala, agora eu entendo. Agora eu entendo o tamanho da glória que ele deixou para vir nos salvar. Isso é o reino. Porque o reino aqui, quando a gente fala de reino de Deus, as pessoas confundem uma coisa muito básica, né? O que elas confundem? Elas confundem o reino de Deus com um sistema de governo humano. Não tem nada a ver. Nada a ver. O reino de Deus é o rei que veio do céu, do alto sublime trono, e ele veio implementar o sistema de governo do céu. Lembra a expressão que Mateus usa? Mateus não usa a expressão reino de Deus. Mateus usa a expressão reino dos céus. Né? Vocês já perceberam isso? Porque ele queria deixar muito claro que o sistema de governo que a igreja de Jesus vive é o sistema de governo que vem do céu. Não tem nada a ver com o sistema de governo humano. Nada a ver. Então, quando a gente mistura essas ideias, quando a gente mistura esses conceitos, a gente está literalmente falando que vive o reino, mas querendo implementar sistema de governo humano, terreno, no meio desse reino que é do céu. Tem chance disso dar errado? Não tem como. Zero chances. Não tem como dar. Quer dizer, dar errado não, dá certo, né? Zero chances de dar certo. Zero chances. Só que veja bem, ó, olha como que Marcos começa o seu evangelho. Abra comigo aí, Marcos capítulo 1, versículo de número 1. Ó, então veja bem, ó. Isaías mostra um rei, certo? E esse rei, ele está trazendo um contraponto ao rei ou ao reino que havia morrido, certo? Que era Urias.
Urias havia morrido, Isaías estava desesperado e o rei aparece no alto sublime trono. Fala, para de chorar, filho. Você está pensando que eu estou dependendo do reino terreno? Não, o meu trono sustenta todos os tronos terrenos. Só que agora, Marcos vai falar que é chegado o princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Tá? Vamos entender essa fala de Marcos. Quando Marcos fala princípio do evangelho, vocês sabem o que significa a palavra evangelho? Mas boas novas do quê? Salvação. Não, não é de salvação. Essa palavra é uma palavra usada dentro do Império Romano. Toda vez que nascia o imperador, ele mandava arautos na cidade, dizendo, evangelho, evangelho, qual é a boa notícia? Um novo imperador nasceu. Ou quando o imperador assentava no trono, mandava arautos na cidade. Na época romana, quem fazia toda essa trama de levantar o imperador era o Senado romano. Quando o Senado romano decretava quem era o imperador do povo, mandava os arautos na cidade dizendo, boa notícia, qual? Temos um novo imperador. Então, a expressão evangelho está totalmente ligada à ascensão de um novo rei. Quando Marcos fala é o princípio do evangelho de Jesus Cristo, ele está dizendo assim, ó, está vindo aí um novo rei. E ele não é de Roma. Ele não é César. E o nome dele qual que é? Marcos fala, Jesus Cristo, Filho de Deus. Certo? Então veja bem, ó, tanto Isaías quanto Marcos traz o rei. Meu Deus, o canetão tá osso hoje, hein? Como um contrassenso político. Vocês conseguem entender isso daqui? Ora, um político lá no Reino do Sul havia morrido, o rei Urias. E aí vem e apresenta-se o alto sublime trono, e quem está sentado nele? Um rei, que domina todo o sistema de governo do mundo, porque o reino dele é superior, ele é do céu. Marcos está anunciando que um novo rei está vindo. Esse rei, obrigado, viu? Esse novo rei que está vindo não é César, não é sistema de governo humano, é um rei que vem também do céu. Tanto Isaías como Marcos trazem Jesus como reino de Deus, como um contraponto ou como algo que é totalmente maior, mais glorioso, mais poderoso de qualquer reino que tem um sistema de governo terreno. Então, vocês precisam entender esse aspecto político do reino de Deus. Porque senão a gente acha que reino de Deus é só ambiente de igreja. Não, é muito mais. É um sistema de mundo, de governo, que abrange todas as áreas da vida humana, que é extremamente complexo. Você consegue explicar em 5 minutos o sistema de governo brasileiro? Quem aqui consegue? É bom de política aí. Não tem como. Então, nós estamos falando de um sistema de governo terreno. Um sistema de governo terreno é tão complexo que a gente não consegue explicar em 5, 10, talvez meia hora, até 1 hora. Agora, se o sistema de governo terreno é tão complexo que não dá para explicar em uma aula, imagina um sistema de governo que é eterno. Dá para pensar? Que é totalmente contrário a tudo aquilo que a gente imagina de sistema de governo humano. Esse é o reino de Deus. É por isso que eu falo que não é algo tão simples assim. É algo muito mais complexo. Então agora imagina, ó, enquanto está o profeta Isaías trazendo o rei e o reino em contraponto ao governante da época que morreu, que era Urias, enquanto está Marcos trazendo o rei também, que é Jesus, em contraponto ao imperador romano, que é César, tá a gente lutando pelo Bolsonaro e pelo Lula. Ah, que legal, né? Você entende? Quando a gente não entende o que é o reino, a gente briga pelas causas erradas. Aí como é que fica o professor Tarcísio olhando essa guerra nas redes sociais? Fala, meu Deus, que bando de louco, viu? Parece tudo corintiano, né? Que povo doido, não entenderam nada. Não entenderam nada. Só que veja bem, ó. João Batista também sabia o que era o reino de Deus. Quando João Batista
ele prepara o caminho. Sabe o que significa essa expressão, preparar o caminho? Essa expressão era usada também para a vinda de um rei no mundo antigo. O que eles faziam? Quando um rei iria visitar uma cidade, ele mandava um mensageiro até a cidade. Esse mensageiro chegava naquela cidade e falava assim: o rei vai vir visitar vocês tal dia. O que os homens da cidade faziam? Eles iam nas vias, nas ruas da cidade, e eles iam tirando os buracos, tirando as pedras, tirando os empecilhos, preparando e nivelando a estrada. Quando o rei passava com a carruagem, se ele visse que a carruagem estava trepidando muito, qual que era a conclusão dele? Esse povo não deseja a minha presença, porque eles não prepararam bem o caminho. Agora, se ele visse que a carruagem estava trepidando pouco, o que ele imaginava? Esse povo deseja muito a minha presença, porque eles deram o melhor para preparar o... Então, quando João Batista vem preparando o caminho, ele está dizendo assim, ó, eu sou o arauto e também como os homens da cidade, eu estou nivelando a estrada, porque o rei está vindo aí. Então ele tinha convicção de quem ele estava anunciando era um rei que estava trazendo um reino. Era um rei que estava trazendo um reino. É por isso que João Batista, você já se parou para se perguntar, por que João Batista, sendo sacerdote, ele não está no templo, está no deserto? Por que João Batista, sendo da linhagem sacerdotal, ele não está com roupa de linho fino, mas está com roupa de pele de camelo? Por que João Batista, sendo da linhagem sacerdotal, por que ele não está comendo pão da preposição dentro do templo, mas ele está comendo gafanhoto e mel silvestre no deserto? Você já parou para se perguntar? O porquê? Por quê? Não, Deus chamou ele. Não, isso é muito vago. Deus chamou ele para o deserto. É muito vago isso. Daí você prega lá na tua igreja. Aqui é seminário, aqui é outro nível. Por que João Batista ele era tão contraditório? Pô, era para ele estar de linho fino, era para ele estar comendo pão da preposição, era para ele estar no templo. E ele está no deserto, com roupa velha, comendo gafanhoto e mel silvestre. Por quê? Porque o templo representava o governo humano da época, que estava corrompido. Tinha 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás, tá certo isso? Claro que não. Na Bíblia fala que só pode ter um sacerdote, um sumo sacerdote. Tinha 2 sumos sacerdotes. O governo da terra estava corrompido. Só que João Batista, ele estava aguardando o reino da onde? Dos céus. Um rei está vindo aí. Então eu vou me separar desse reino corrompido e vou me guardar para o reino que está vindo aí. E eu que vou ter a oportunidade de anunciar esse rei. Deu para entender? Então, o que estava na mente do profeta, do último profeta do Antigo Testamento, como Jesus diz, é: um rei está vindo aí, e eu quero o reino dele. Então, eu rejeito o reino que eu tenho direito. Ele tinha direito de ser sacerdote. Ele tinha esse direito. Eu rejeito esse direito que eu tenho para me separar para o anúncio de um novo rei. Um rei que vem do céu. Quem olhava, imagina os sacerdotes, que olhava para João Batista e falava: você é louco? Porque os sacerdotes, ó, tinha grana, tá? Imagina os sacerdotes chegavam nele e falavam: você é doido? Era para você estar bem vestido, bem alimentado, bem cheiroso, com grana na mão, andando de cavalo. Cavalo na época era o carro de 300 mil de hoje. E você tá no deserto, mal cheiroso, maltrapilho, comendo mal, num sol escaldante. Você é louco? O que você tem na cabeça? Você entendeu? Agora imagina, quem vive o reino é essa impressão que algumas pessoas vão ter de nós. Você é doido? Por que você não revidou? Por que você não passou a perna nele também? Por que você não deu esse jeitinho para não pagar o imposto? Cara, era só você falar isso que você ia ganhar tanto. Por que você não falou? Por que você não mentiu? Eles enxergam a gente como louco. Se eles estão enxergando a gente como pessoas normais, é porque alguma coisa está anormal em nós acerca do reino. Você entende? Alguma coisa em nós está anormal. Só que veja bem, ó, ele preparava o reino e geralmente a gente tem uma falsa ideia que reino de Deus se manifesta através da justiça social. Não é assim?
A gente não tem a falsa ideia de que a igreja que cuida do pobre, né, que dá marmita pro pobre, nossa, isso é reino de Deus. Quantas vezes eu já vi as pessoas postarem isso, né, fazendo aqueles caldeirão de marmita. Isso é o reino de Deus. Que lindo. Porque para eles, reino de Deus é justiça social, mas não é também, tá errado. A justiça social, se não for aliada com arrependimento e fé, não é reino de Deus. Não é só cuidar do pobre. Não é só dar alimento. Não é só dar emprego. Não é só isso. Isso só não é reino de Deus. Tem que ter arrependimento. Abra comigo aí, ó, em Lucas capítulo 3. Porque senão, deixa eu te falar uma coisa. Se reino de Deus foi isso, o espírita vive também. Porque ele também faz isso. E faz mais que a gente, hein? Faz mais que a gente. O candomblé também vive o reino de Deus. O judeu também vive o reino de Deus. Se fosse só isso. Olha o que João Batista vai dizer, ó. Lucas 3:3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Qual é a primícia de João Batista? É justiça social? Não. É arrependimento e remissão de pecado. Aí depois vem a justiça social. Olha o que diz aí no verso número 10. Então as multidões interrogavam, dizendo: o que havemos, pois, de fazer? João Batista respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. O que é isso? Justiça social. Foram também os publicanos, que roubavam, que era uma beleza, para serem batizados e perguntaram: mestre, o que havemos de fazer? Olha a resposta de João: não cobrem mais do que é estipulado no tributo de vocês. Para de roubar o pobre. Justiça social. Verso 14. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E João Batista respondeu: ninguém maltrate, não deis denúncia falsa. Porque eles falavam, o que eles faziam? Levavam as pessoas no tribunal, falavam: a gente vai te denunciar por isso e isso. Mas eu não fiz, então paga a gente que a gente te tira de lá. Era isso que acontecia. E acontece ainda. E contentai-vos com o vosso soldo. O que é o soldo? O soldo vem o salário do soldado romano. Então, João Batista, primeiro ele anuncia o arrependimento para a remissão e depois ele se preocupa com justiça social. Quando a gente se preocupa com justiça social sem anunciar o arrependimento para a remissão dos pecados, a gente não está fazendo nada do reino de Deus. A gente está se igualando ao espírita, ao candomblé, ao judeu, ao islâmico, a todo esse povo aí que também faz isso. Entendeu? Que também faz isso. Então, quando você pensar em reino de Deus, o foco não é transformação social, é transformação interior que transforma o social, entende? Então, a primeira pessoa se arrepende, ela é remida dos pecados. Agora, essa pessoa transformada, ela vai ser assistencializada para ela ter uma ascensão social e ajudar outras pessoas. Como? Pregando o evangelho, transformando por dentro, para depois transformar também o social. Isso é reino de Deus. Isso é reino de Deus. Quantas pessoas Jesus transformou ela só por fora e não teve nenhum aspecto espiritual naquela pessoa? Nada. Quantas? Se você perceber os milagres que Jesus fazia, geralmente ele fazia os milagres depois do ensino e da pregação, ou no meio do ensino e da pregação. Se você ler Marcos capítulo 2, os discípulos vão até Jesus, ele passou a madrugada orando, e falaram assim: olha, o povo quer que você fique aqui. Jesus: não, porque eu tenho várias aldeias e cidades para ir e pregar. Curar não, pregar. Ele pregava primeiro. E ele curava porque ele sentia a íntima compaixão das pessoas enfermas. Você entende? E ele tinha o poder para curar, ele curava. Ele só multiplicou pão e peixe depois que as pessoas ficaram ali pelo menos 13 horas ouvindo a palavra. Ele não chegou e falou assim: ai, tadinho,
estão tudo pobre. Não, vamos multiplicar o pão. Mas você não vai pregar, Jesus? Não, depois a gente vê isso daí. Vamos primeiro dar pão para eles, né? Não, filho, depois de 13 horas de evangelho, 13 horas, 13, que ele multiplicou o pão e peixe. Você entende? Se a gente troca, parece algo simples, né? Você trocar os valores. Ir lá pra rua e dar comidinha falando que Jesus se ama pro morador de rua. Mas isso não é reino de Deus, desculpa. Fazer o quê? É o que a Bíblia mostra. Primeiro, que já é uma incoerência. Se a igreja sai pra rua para atender os necessitados e dentro dela tem pessoas desempregadas. Já é uma incoerência, assim. Paulo fala em Gálatas 6 que nós devemos esforçar para ajudar primeiros da fé. Primeiros da fé. Então, se a igreja quer fazer trabalho social, tenha ciência de que todas as pessoas dentro do templo, dentro da igreja, dentro da comunidade, estão assistidas socialmente. Aí você sai para fora. Caso contrário, fecha a casa e cuida de quem é de dentro. Senão, isso não é reino de Deus. Você entende? Né? É meio contraditório o que a gente vê, né, nas redes. Mas é por isso que é reino de Deus. Se você vê coisa que é muito similar ao mundo, você fala, não, isso daí não fica com o pé atrás. Agora, aquilo que é contrário mesmo, você fala, caramba, é outra lógica. Então, isso é reino de Deus. Só que veja bem, olha como que o reino de Deus é anunciado em Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Veja bem, olha como que vai começar a narrativa, Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus. Repare que Jesus começa o ministério dele depois do fim do ministério de João Batista. Por quê? Se você ler João capítulo 4, você vai ver estavam os discípulos de Jesus batizando, não era assim? E os discípulos de João. E já estava dando problema, não estava dando problema? Porque os discípulos de Jesus batizavam mais do que os discípulos de João. Só que ali Jesus não tinha iniciado em si o seu ministério. Ele tinha feito um milagre só em Caná da Galileia. Mas por que ele não iniciou o seu ministério junto com o ministério de João Batista? Ora, se Jesus iniciasse seu ministério junto com o ministério de João Batista, quem é que ia levar a grande audiência? Nós temos de um lado um homem que não tem nenhum milagre no currículo. Do outro lado, nós temos Jesus, que fazia milhares de milagres em questão de minutos. Quem que ia levar a audiência? Quem que ia? Pode responder. Jesus. Então Jesus, em respeito ao ministério de João Batista, ele espera o ministério de João Batista acabar, que é quando ele é preso, para o ministério dele agora começar. Isso mostra que no reino de Deus, o maior respeita ao ministério do menor. Ele poderia falar, ele preparou o caminho para mim, agora sai, filho, do caminho e deixa eu passar. Ele falou, não, você preparou o caminho, mas você ainda está com a arada na mão. Bora. Pode se colocar de pé já. Já é intervalo, já, 8 horas. Passou rápido. Tá? Pode ficar. Só terminar só essa expressão, tá? Então veja bem, só depois que João Batista foi preso, Jesus iniciou o ministério dele. Então mostra que o reino de Deus não existe essa ideia de grandeza hierárquica, tá? Não existe isso. Você é presbítero, evangelista, pastor, tira isso da tua cabeça. Tira isso de você, nossa, agora quem falar, nossa, agora eu tenho a autoridade. Não. Você tem a responsabilidade, tá? Autoridade espiritual para aconselhar, para pregar, para orar, sim. Mas não autoridade espiritual para mandar. Você tem autoridade espiritual para aconselhar. Não para poder subjugar, não, é para aconselhar.
Subjugar, isso daí é o próprio Jesus que coloca sobre nós, e é um jugo suave e leve. Mas tem gente que coloca o jugo mais pesado que o de Jesus, que negócio é esse? Então, veja bem, quando a gente entende isso, a gente abre espaço para que todos venham se desenvolver. E a gente respeita o espaço do outro. Eu não quero meter o bedelho no espaço dele, não, eu respeito. Como mestre, eu vou orientar, mas eu respeito o espaço dele. Eu não vou pegar para tocar a viola do Anderson, os sax do Anderson. É o espaço dele. E nem eu vou ficar metendo bedelho como é que ele deve tocar o sax. Anderson, você estudou para isso, filho? Então você vai fazer o melhor. Só toca um hino bíblico, em nome de Jesus. Certo? Tô brincando, viu? Mas é isso. Então eu respeito o espaço, porque o próprio Jesus, que é o maior, ele respeitou o ministério de João Batista. Ele respeitou esse espaço. Inclusive respeitou o ministério dos discípulos. Porque ele enviou os discípulos para pregar e ele foi? Não foi. Ele ficou. Onde ele ficou? Não sei, ele não fala. Mas ele só enviou. Ele falou assim, ó, eu já preparei. Vai. Eu não preciso estar lá para supervisionar vocês. Eu sei quem eu formei. Então, quem vive o reino de Deus não tem esse apego, sabe? Esse apego que tem material, porque é um apego material, tá? Um apego material. Tem pastor que ele quer ficar olhando, não, deixa eu ver, que vai que estão fazendo. Não, filho, para com isso. Tem que ter convicção de que eu formei, acabou, eu formei, acabou. Se eu sei quem eu formei, e eu sei como eu formei. E o reino de Deus é isso. É você confiar na semente do reino que você plantou em outra pessoa. E você deixa ela aí, deixa o espaço dela, deixa ela desbravar. Jesus confiou. A palavra continua aí em Marcos 1,14. É minha voz aí, né não? Compartilha Ah, mais mas eu quero... Compartilha. Depois eu vou pôr no YouTube. É que ele ouve no serviço. Ah, ele ouve. Ó, então vamos lá, ó. Primeiro, então Jesus espera terminar o ministério de João Batista para iniciar o dele. O reino de Deus, o maior, não atropela o menor. Ele respeita o tempo de ministério de todo mundo. Mas o segundo aspecto é, Jesus começou a iniciar o ministério dele, a anunciar o reino dele na Galileia. O que era a Galileia? A Galileia era a periferia de Israel. Israel já não tinha aquela divisão entre reino do norte e reino do sul, era Israel só, tá? Na época de Jesus. Porém, a sociedade elitizada estava em Jerusalém, tá? Os habitantes de Jerusalém, é um trava-língua, tá? Eles eram chamados de hierossolumitanos. Quer repetir? Já falar a língua estranha. Quem não é batizado... O que é esses hierossolumitanos? Eram a elite que nasceu lá em Jerusalém. Era o sangue puro, tá? Era o povo de sangue azul, tá? Essas pessoas, eles desprezavam qualquer um, não era só a Galileia, mas qualquer um que não era habitante de Jerusalém, tá? E a Galileia era pior ainda, porque a Galileia, lembra da profecia de Malaquias? Galileia dos gentios. Por que era chamada de Galileia dos gentios? O rei Salomão, para construir o templo, ele teve que fazer aliança com outro rei chamado Irão. Já ouviram falar dele? Quem é o rei Irão? O rei Irão era um mestre da navegação na época. E o rei Irão, ele que foi buscar os cedros do Líbano para Salomão e também ouro de Ofir para a construção do templo. Salomão, em contrapartida, tá, como uma forma de gratificação, ele deu 10 cidades para Irão da parte norte de Israel. E essas 10 cidades eram da terra de Zebulon, Naftali e também da terra de Gade. Ou seja, essas terras que Salomão deu fazia parte da região da Galileia. E o que o rei Irão falou? O rei Irão, quando recebe essas 10 cidades, ele ainda reclama. Ele fala, você deu 10 cidades ruim para mim. Porque a terra na Galileia era ruim para plantio, ruim para colheita. Só que Irão encheu a Galileia de pessoas que eram escravas de várias nações. Então aquela parte norte de Israel foi dominada por pessoas gentios. Os judeus abominavam a Galileia.
eles imaginavam que nada poderia vir positivo da Galileia. Só que foi justamente na Galileia onde Jesus começa a anunciar o seu reino. O que ele está querendo trazer? Ele está querendo trazer que os valores do reino que ele anuncia não tem nada a ver com os valores que os judeus de Jerusalém tinham. Os judeus de Jerusalém, o valor deles era um valor, não, aqui está o templo, aqui está a presença de Deus, aqui está toda a economia de Israel que era centralizada no templo. Então, lógico que o Messias, o rei de Israel, vai surgir em Jerusalém. Só que a visão deles eles enxergam a grandeza humana, mas não enxergam a miséria espiritual. Porque no mesmo templo os cambistas estavam roubando, no mesmo templo, o que estava acontecendo lá? O sacerdócio estava corrompido, no mesmo templo. Então o reino humano enxerga a grandeza política, a grandeza financeira, mas não enxerga a miséria espiritual. Agora o reino de Deus é totalmente contrário. Eu já ia aplicar isso. Se você não fala, eu aplico. Por quê? Porque hoje também, se você vai num templo belo, bonito, glorioso, o que você pensa? Nossa, essa igreja é uma bênção. Mas a gente está olhando aquela igreja com a ótica de quê? Com a ótica do governo humano. O governo humano olha a estética. Lembra, os discípulos olharam para o templo e falaram assim, meu, que pedra gloriosa! Meu Deus! Aí Jesus, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Nem imaginou a pancada que foi? Então, na mente do judeu, o reino do Messias viria onde está o poder financeiro, político, econômico e religioso. Mas tem pecado, não interessa. Aqui é onde está a elite. Aqui é onde está a coisa mais bela. É aqui que deve vir o reino. Aí Jesus vem com um contraponto e fala, tá bom. Já que vocês não olham o espiritual, só olham o material, eu vou anunciar primeiro onde não tem nada material para se olhar. Não tem nada belo para se desejar. Mas lá é que vai começar a ter a revolução espiritual do meu reino. Isso daqui, essa contradição, esses pontos que são totalmente contrários, é para a gente refletir. Porque às vezes, e na maioria das vezes, o reino de Deus não está onde a estética está. O reino de Deus não está onde está aquela baita organização, aquele baita coral, aquela baita estética na orquestra, aquele púlpito que está todo mundo com a gravata alinhada no meio da camisa social. Mas o reino de Deus às vezes está naquela igreja que o pregador não quer agenda. Mas tem ali um pastor bíblico, sincero, verdadeiro, que não negocia com o pecado, que anuncia o reino de Deus com verdade. Está ali, mas a igreja dele tem 10, 15 crentes. Você fala, meu Deus do céu, mas por que esse cara tem 10, 15 crentes e aquela igreja tem um templo glorioso? O que está acontecendo? Quando a gente enxerga pela ótica do governo humano, a gente entende que o reino de Deus está lá. E aqui a gente vai fazer mais ou menos uma obra missionária. A gente vai só ajudar esse pastor que está capengando. Mas quando a gente olha para a ótica de Jesus, a Galileia está aqui, não aqui. Aqui está Jerusalém, a corrupção espiritual de todo Israel está aqui. E aqui está Jesus anunciando o reino. É totalmente contrário. Totalmente contrário. Então, veja bem, e ele vem anunciando o reino de Deus. Essa expressão reino de Deus é uma expressão voltada ao Pai. Só que a pergunta é, se no capítulo 1, versículo 1, o evangelho é de Jesus Cristo, como que agora Jesus vem anunciando que o evangelho é de Deus, se referindo ao Pai? O evangelho é do Filho ou é do Pai? De quem que é? Dos dois. O Pai envia e o Filho executa. É assim que funciona. Isso mostra o quê? Uma comunhão entre o Pai e o Filho. E o que é comunhão? Comunhão é o quê? É eu gostar de você? Eu te achar bonitinho? É você achar que, nossa, o professor explica bem, eu entendo tudo. Ou eu não entendo nada. Pode ser também. Mas isso não é comunhão. Comunhão é quando a gente está alinhado no mesmo propósito, no mesmo reino, nas mesmas convicções, com base na mesma verdade. Isso é comunhão.
É por isso que eu posso estar numa igreja, eu posso ir num lugar onde as pessoas me amam, onde as pessoas adoram ouvir eu pregar. Mas se essas pessoas não conhecem, não estão alinhadas com o propósito do reino, eu não tenho comunhão com elas. Não é que eu não quero ter, elas não fazem parte do propósito do reino. Elas são legais, elas me ofertam. Que maravilha, que bênção. Ela não é pregador. Elas ofertam, mas elas não têm nada a ver com o propósito do reino. Elas estão um ano inteiro na programação delas se preocupando com o congresso e não com a expansão do reino. Tem nada a ver. Nada a ver com o evangelho. Nada a ver. Você entende? Então, assim, não é que eu não estou me esforçando. Não. A comunhão não vem de você estar junto. A comunhão vem do propósito ser o mesmo. E a gente não força isso. Porque o propósito você olha assim, não, esse é o propósito do reino, então eu vou viver. E quem não vive, não tem como. Quando Jesus vai lavar o pé dos discípulos, Pedro queria quebrar o protocolo. Ele queria se mostrar muito humilde. Aí Jesus fala para ele, ó Pedro, você não está no mesmo propósito. Quem não está no mesmo propósito não tem parte comigo. Você está até comigo, Pedro. Você está sentado na mesma mesa. Jesus se levanta no meio da ceia. Ele não está falando isso para um estranho. Ele está falando isso para alguém que está ceando com ele. Você tem noção disso? E para alguém que está ceando com ele, ele olha e fala assim, ó, se você não tiver o mesmo propósito do que eu, não tem parte comigo. Não tem comunhão comigo. Comunhão não é sentar na mesa. Comunhão é estar o mesmo propósito ardendo no coração. Isso é comunhão. Se você tiver o propósito do reino de Deus no seu coração, você tem comunhão comigo. Se você não tiver, eu posso ir na tua casa, comer, almoçar, jantar, tomar café, dormir uma semana lá seguida. Não tenho comunhão contigo. Porque a comunhão não sou eu que faço. A comunhão vem dos nossos propósitos estarem alinhados com o rei e com o reino dele. Entende? A comunhão não é algo material. A comunhão é algo espiritual. É o reino que é o centro, é a espinha dorsal da comunhão entre os cristãos. Só que veja bem, ó, ele vai dizer também no versículo 15 que o tempo está cumprido. E a palavra tempo aqui é a expressão grega que vocês conhecem, que é kairos. Ou seja, kairos significa tempo exato, tempo correto, tempo oportuno, tá? Que também a gente ilustra, né, para falar que é o tempo que é dominado por Deus. Então o reino, ele não vem nem adiantado e também não vem atrasado. O reino se manifesta no tempo certo. E nós, como agentes do reino, se nós estivermos alinhados com o propósito do reino, apesar da gente estar no tempo cronológico, a gente sempre vai andar também no Kairos de Deus. No Kairos de Deus. Qual é o tempo de Deus? Qual é o tempo que Deus preparou? O tempo que Deus preparou é quando você entendeu a necessidade de algo relacionado ao reino e se colocou à disposição para fazer. Esse é o tempo de Deus. Deus quer fazer, ele só está esperando a gente se despertar. Aí a gente está orando, não, vamos esperar o tempo de Deus. Não, filho, não existe tempo de Deus. Existe o tempo de você despertar para fazer aquilo que o reino exige de nós. Quando você desperta para fazer aquilo que o reino exige de você, aí você entra no tempo do reino. Qual é o tempo do reino? O Kairos de Deus. E aí você passa a viver o tempo certo em todo momento. Vou te dar um exemplo para vocês. Eu estava trabalhando, não tinha tempo, comendo mal, dormindo mal. E eu peguei a missão de fundar uma escola dominical. Eu tinha tempo? Não. Tinha saúde mental também? Não, tá? Trabalhando feito um doido. Tava comendo bem? Não. E se eu ficar chorando? Deus, prepara o tempo. Prepara o tempo. Oh, me tira desse emprego. Me dá um emprego melhor. Sabe o que ia acontecer comigo? Eu ia estar orando até hoje. Só que eu falei, não, filho. Eu vou sair do Cronos e vou entrar no Kairos. É o reino tá precisando? O povo quer aprender? Deus me chamou para isso? Então não importa o tempo. Deus controla o tempo. Eu fui.
É que eu não vou ficar contando testemunho aqui, né? Teologia não é para testemunho. Mas se você vê o tanto de coisa que Deus fez depois que eu tomei essa iniciativa e comecei a escrever, a primeira revista eu escrevi fazendo devocional. Não tinha tempo, então eu fazia o devocional já com o tema que eu queria escrever, então eu fazia o devocional, o tema, a revista, tudo junto. Até que, de repente, o negócio começou. Acabou, filho. Entrou no Kairos, já era. Acabou. É isso. Tá? Nesse sentido que você coloca aí, quando nós entramos no Kairos, é como se Deus ele viesse e desembaraçasse tudo que estava embaraçado. Exatamente. É você se alinhar ao propósito do reino. Quando você se alinha no propósito do reino, aí você fala, caramba, meu, por que eu não fiz isso antes? Foi isso que eu pensei. Por que eu não fiz isso antes? As coisas vão acontecendo. Ó, vou te dar um exemplo. Paulo tinha condições financeiras quando ele ia para as viagens missionárias. Só que quando ele chega em Filipos, ele encontra uma Lídia. Que era uma pessoa da alta sociedade. Aí, de repente, ele ganha um carcereiro, que era um homem de classe média. Acabou. Já arrumou o dinheiro ali, filho. Aí, de repente, ele fica sem grana de novo, porque ele foi perseguido em Tessalônica, foi perseguido em Bereia, e o povo de Bereia tinha dinheiro, mas Paulo não tinha nem condições de pedir, porque quando ele começou a ter comunhão com o povo de Bereia, foi perseguido. E ele foi para Atenas. Atenas, caríssima cidade, tá? Era como se você ficasse num hotel de luxo lá no Anália Franco ou lá no Itaim Bibi. Caro. Paulo prega um pouco lá, defende lá no Areópago, sai de Atenas provavelmente quebrado. Quando ele chega em Corinto, sem grana. Quem que ele encontra? Priscila e Áquila, que tinha a mesma profissão que ele. Ah, que coincidência, né? Deus trabalha na coincidência. Lógico que não. Isso não é coincidência. O homem estava no Kairos, filho. Ele estava no Kairos. Só que tinha um outro problema. Ele, trabalhando, fazendo tenda, não tinha tempo para pregar. Só que quem que ele deixou no Kairos de Deus, lá em Bereia, que o povo era rico? Timóteo e Silas. Quando ele menos espera, vem Timóteo e Silas. Com o quê? Grana. Você entende? Isso é trabalhar no Kairos de Deus. É essas coisas que acontecem. E o mesmo Deus que operou também opera. Então, quando a gente entra no propósito do reino, a gente entra num outro tempo de vida. É um outro nível. Só que veja bem, ó, o tempo era certo. E ele vai dizer, o reino de Deus está próximo. Ora, aí a pergunta é, o reino de Deus está próximo ou já chegou? O Novo Testamento trabalha com duas perspectivas. Qual é a perspectiva? Primeiro, o reino de Deus chegou, tá? Esse reino ele é primeiramente espiritual, mas o reino de Deus está próximo, se referindo à consumação do reino, certo? Nós vivemos o reino de Deus agora de forma espiritual. Ele está dentro de nós, tá? Paulo chega a falar isso, ó, não materialize o reino, porque ele não é comida nem bebida, mas ele é justiça, paz e alegria no espírito, ou seja, ele é imaterial, espiritual, tá? Esse é o reino de Deus. Mas em Apocalipse nós vamos ver o reino de Deus material. A Nova Jerusalém não é espiritual, filho. Não é uma porta que você atravessa como se você fosse um fantasma. Não, a porta é de verdade. O fundamento é de verdade. O rio é de verdade. Ali é tudo de verdade. Literal. Ali é o reino de Deus completo, não só espiritual, tá? Mas nós, por enquanto, vivemos o reino espiritual. É por isso que é natural, às vezes, algumas pessoas, ou a maioria delas, que vivem um reino, elas não têm tanta grana assim. Há um déficit, né? Há um déficit. Se você vê gente com muito dinheiro acumulado, ou Deus chamou ele para ser um repartidor dos benefícios do reino, ou então ele nem sabe o que é reino de Deus, certo? Só que veja bem, ó, como é que eu entro nesse reino? Olha o que Jesus vai falar. Como é que eu entro? Ele vai dizer: arrependei-vos e crede no evangelho. Ó, para ingressar nesse reino, para fazer parte desse reino, eu tenho que crer no milagre. É isso? Crer na vitória. Crer que Deus vai mudar a minha história. Mas não é isso que o povo prega? Então o que eles estão falando não é o reino. Das duas, uma. Ou o que eles estão falando não é o reino, ou então quem está mentindo aqui é Jesus. Versículo 15 do capítulo 1 de Marcos.
Então, veja bem, ó. Para ingressar no reino precisa de duas coisas. O quê? Arrependimento e fé. Mas esse arrependimento e essa fé não está vinculada a Deus fazer algo material na sua vida, porque o próprio reino que ele traz não é material. É por isso que o arrependimento e a fé está vinculado ao evangelho. O que é o evangelho? Do quê? Do rei que está vindo, do reino que está vindo. Então, e esse reino é material? Não! Então, quando fala de crer no reino e viver o reino, não está falando de algo que é material. Não está falando de curar a sua doença. Eu conheço pastor que tem doença até hoje, filho. Estado terminal. Vocês conhecem o Luiz Saião? Já ouviram falar? Hebraísta, uma das maiores mentes teológicas do Brasil. Luiz Saião tem uma doença terminal. Ele tem que tomar remédio todos os dias, porque senão ele não suporta as dores no corpo dele. Agora eu te pergunto, se Luiz Saião, a contribuição que ele tem teológica no Brasil é imensa. Só de seminário que o cara fundou, você perde as contas. Agora, por que esse cara não é curado? Por que Deus não cura? Ele não é o reino de Deus? Sabe como que o reino de Deus se manifesta na vida do Luiz Saião? Mesmo ele estando numa doença terminal, mesmo ele tendo que tomar remédios fortíssimos para não morrer de dor naquele dia, quando ele está num debate com alguém que pensa diferente dele, a educação do cara, a sabedoria dele, você fala, meu Deus do céu, mano. Se eu fosse eu, com as dores que ele sente, quando o cara pisasse no meu calo, o conhecimento que ele tem, eu iria fulminar esse cara, eu ia envergonhar ele, mas ele, ó, classe, sabedoria, reino de Deus. O reino de Deus não depende da minha cura. Mas eu sei que esse meu corpo que está doente, quando vi a consumação total do reino, que até agora eu estou vivendo o espiritual, mas quando vir a consumação do material, o meu corpo que é matéria vai ressurgir em glória. Você entende por que o cara vive assim? Porque ele conhece o reino. Quem não conhece ia estar orando por cura. Ai, Deus, me cura, me cura. E a campanha no monte, campanha. Não, filho, ele sabe. É na minha doença que o reino vai se manifestar. Então, glória a Deus. Vamos para o reino espiritual. Quando vir o material, eu vou ser ressurreto. Então, veja bem, ó. A fé e o arrependimento é no evangelho. Que evangelho? O evangelho do rei que traz o reino, tá? Então, essas campanhas, a gente é chamado para pregar. Mas eu vou fazer o quê? A gente é chamado para pregar, não é de Mark prega, é as campanhas malucas, é o efatá, né? Venho aqui pregar no efatá de Deus. Uma vez eu fui pregar numa igreja, a congregação do meu ministério, e tinha um monte de foto ali, gente. E eu falei, meu Deus, eles vão orar por todas essas fotos aqui. Eu falei, meu, e agora? O que eu faço? E aí era a campanha do efatá de Deus. Abra-te, né? Quando cura lá o homem em Gadara. Aí eu preguei sobre cantares. Eu sou a Rosa de Saron. Não tinha nada a ver com a campanha. Eu também não queria saber de campanha. Aí esse pastor, ele é a segunda maior igreja, né, do ministério que eu congregava. Igreja grande e tal. Ele nunca mais me chamou. Depois disso, acabei com a campanha. Aí teve um dia que a gente foi pregar num evento, que era Café Pastores, e eu ia pregar a primeira mensagem e ele a segunda. Eu preguei a primeira, aí falei, cara, e agora eu prego o quê? Aí ele foi lá e me chamou, aí depois a gente ficou amigo e tal, isso e aquilo. Mas primeiro a gente ficou doido porque eu acabei com a campanha. E eu não negocio mensagem não, filho. Eu não negocio mensagem. Se eu morrer, se tem uma coisa que Jesus não vai me apontar e falar assim, você foi infiel. Porque você mudou a mensagem para agradar o povo. Eu nunca fiz isso, graças a Deus, e nem vou fazer. Prefiro ficar sem agenda. Mas o reino de Deus é isso. Porque, ó, pensa comigo. Se o reino de Deus fosse em si material, Paulo estava perdido. Estava perdido. E Tiago, que foi decapitado nos primeiros anos da igreja? Fala, meu Deus, que fracasso. Deus não teve poder nem para livrar. Tiago, Estevão e outros, entende? Paulo tinha uma enfermidade, um espinho na carne. E ele fala, não, Deus não tirou. Para que a excelência dele
seja na minha fraqueza. Então, veja bem, o reino de Deus não é material. Por que Paulo sobreviveu mesmo com espinho na carne? Quem escrevia as cartas de Paulo, a maioria era um homem chamado Tércio. Ele que escrevia. Quando Paulo assinava a carta, ele falava assim, ó, eis que eu escrevo de próprio punho, aqui a assinatura. Então, mas por que Paulo vivia sem reclamar? Porque ele sabia que o reino de Deus não é material. Por que a igreja primitiva não questionou Deus? Porque nos primeiros anos da igreja, Tiago foi decapitado. Porque sabia que o reino de Deus não... Você entende? Quando entende isso, a vida fica mais fácil de viver, né? Só que, veja bem, ó, agora nós vamos entender uma coisa, né? Uma coisa muito séria. Abra em Marcos 3, 24. E eu já vou partir para as parábolas. Tá? Marcos 3, 24 vai dizer assim, ó. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não vai subsistir. Aí eu te pergunto, se a gente for aplicar isso literalmente nas igrejas hoje, quantas denominações tem? Isso é fruto do quê? Divisão. Mas por que a igreja não ruiu? Por que a igreja não ruiu? Sendo que o que mais teve foi reino dividido no meio das igrejas. Por quê? Porque a igreja é sustentada pelo rei que se manifestou lá em Isaías 6. Alto, sublime, soberano e sustentador de todos os reinos que existem no mundo, inclusive o dele. Se não fosse ele, nós teríamos já destruído há muito tempo. Nós não, né? Porque a gente nem ia existir. O povo lá atrás já tinha destruído na nossa frente a igreja. Mas aí não entra algo assim, deixa eu dizer, a multiforma, a maneira, porque né, a gente tem os batistas, tem os presbiterianos, tem os assembleianos, tem várias ideias, assim. Tem uns que é pentecostal, gosta, tem outros que não. Sim. Não seria isso a permissão de Deus para que isso... Também, eu já argumentei sobre isso. Eu acho bom, tá, essas questões de várias denominações, e pela graça de Deus eu já preguei em tudo quanto é denominação diferente, desde extremamente reformada até extremamente pentecostal. E qual é o bom? Porque para quem é mais intelectual, tipo meu pai é bem racional. Meu pai não se dá bem numa igreja pentecostal. Então ele congrega numa igreja batista. Meu irmão também não é crente ainda, mas vai ser. Ele não congregaria também numa igreja pentecostal. Então, assim, tem certas pessoas que se dão bem numa outra linha confessional. Só que esse não é o problema. Isso daí é maravilhoso. O problema é que o batista não vai no culto pentecostal, nem o pentecostal no culto batista. Eles não se concordam. A maioria deles, inclusive, não divide o mesmo púlpito. Eu sei porque eu já fui pregar em outras denominações e eu fui bem recebido assim, sabe? Quem que é esse cara aí, mano? Assembleiano? Meu Deus do céu. Quem foi o doido que chamou um assembleiano aqui? Você entendeu? Então, por quê? Porque e se for um presbiteriano, vai vir pregar aqui um presbiteriano. Então não vai ficar, ixi, presbiteriano. Será? No congresso das irmãs, no fechamento? Ah, a pastora tá sem visão, não. Pastora Leonor, não, meu Deus do céu. O que aconteceu com a pastora? Chamou um presbiteriano para pregar no encerramento do Congresso das Irmãs? Não é assim que a gente ia ficar? É ou não é? Tô mentindo ou não? É, filho. Porque a gente não aceita o diferente. Esse é o racha dentro da igreja. Esse é o racha. Olhando pela linha confessional, beleza. É, estilos diferentes. Mas o problema é que esses estilos não se misturam. E quando não se mistura, aí qual que é o problema? O problema é que nós temos um reino dividido. Mas se esse reino está dividido, por que esse reino subsiste? Sendo que o próprio Jesus está falando que nenhum reino dividido subsistirá. Porque ele está falando de reinos que são físico, terreno. O reino dele veio do céu, é espiritual. É por isso que não ruiu. Se não fosse isso, já teria acabado há muito tempo. Só que agora ele vai ilustrar a natureza desse reino. Ó, veja comigo. Em 3 parábolas, tá? Essas parábolas aqui é muito fácil de compreender, tá?
Primeira parábola vai falar sobre a nossa função no reino de Deus. Está aí em Marcos capítulo 4, versículo de número 21. A parábola do semeador eu vou tratar na próxima aula, tá? Que ela é bem estendida. Marcos 4, 21. Primeira parábola. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Então, olha a ilustração que Jesus está trazendo. Ó. Ele está trazendo a ilustração de uma lamparina, tá? Na época não tinha sistema de energia elétrica, então eles tinham uma lamparina que era feita de barro, dentro tinha um azeite, tinha um pavio feito de linho, tá? Que sugava o azeite até a ponta do pavio, tacava fogo e o fogo ia consumindo e ia subindo o azeite pelo pavio. E essas lamparinas, elas tinham que ficar num lugar onde iluminava toda a casa, tá? Alqueire aqui era como se fosse uma tigela. Então não fazia nenhum sentido você acender a lamparina e pôr uma tigela em cima. Ou acender a lamparina e colocar ela debaixo da cama. Porque o propósito dela era iluminar. Só que para ela ser iluminada, para ela iluminar o ambiente, deveria colocar essa lamparina em cima de um suporte chamado de velador, que era um suporte de argila, ficava na parte superior da casa. Então colocava essa lamparina no velador e toda a casa era iluminada. Então Jesus usa esse ambiente doméstico, tá, de Jerusalém, da Galileia da época, para ilustrar que o reino de Deus é como uma lamparina. Se ninguém colocar ele no lugar certo, ninguém vai ver a sua luz. E se o reino de Deus é a lamparina, quem é o suporte que coloca o reino de Deus no lugar certo? Quem é o velador? Eu e você. Nós somos o velador que revela e coloca em exposição o reino de Deus. Portanto, se a gente, como velador, não expõe o reino, ninguém vai ser beneficiado pela luz do reino. É por isso que ele vai dizer, ó, nada pois que está oculto, ou seja, a lamparina ao reino, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Então, ele está mostrando para os discípulos a sua função não é você ser a luz, mas é você manifestar a luz. Não é você aparecer, mas você ser suporte para o reino aparecer. Você entende? E aí a gente tem um contraponto, né? Qual é o contraponto? Hoje o reino está escondido e quem está aparecendo é os veladores. Só que está sem luz, esse é que é o problema. É por isso que o povo não sabe o que é reino de Deus, porque a gente tem um monte de velador que não tem lamparina iluminando o ambiente. Só que Jesus, ó, ele vai trazer uma frase bem difícil. Versículo 24, ó. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que vocês medires, vocês serão medidos. E ainda vos acrescentará. Pois o que tem será dado, e o que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que ele está querendo dizer? Ó, veja bem. Ele está usando uma linguagem aqui comercial, tá? Quando a pessoa ia comprar um punhado de trigo, ela comprava o trigo, a pessoa pesava e de acordo com aquele peso, ela pagava, certo? Quando ele fala assim, ó, com a medida com que você medir, é como se ele estivesse falando assim, ó, quando você vai comprar um trigo, você não quer que a pessoa seja justa naquilo que ela está proporcionando, vendendo para você? Então você também, porque todo mundo ali era uma sociedade de troca, tá? Todo mundo produzia e todo mundo comprava e todo mundo vendia. Podia ser que eu vendia trigo, você vendia mexerica, outro vendia banana, todo mundo tinha que passar pelo sistema de pesagem. A linguagem é, assim como você quer que ele seja justo com você e você encontre justiça nele quando você for comprar o trigo, assim ele também vai querer encontrar em você a mesma justiça quando for requerer de você alguma coisa. O que ele está dizendo é, você, quando se aproxima de Deus, nós sempre nos aproximamos de Deus e do reino de Deus esperando obter algum benefício, sim ou não? Seja ele espiritual ou material, nós sempre temos uma expectativa. E essa expectativa, Jesus usa a linguagem de medir.
Assim como você vai em alguém comprar um trigo e você espera dele algo, ou seja, que o trigo seja dado com valor justo, assim você vai até o reino e você espera do reino de Deus alguma coisa. Só que Jesus fala, mas não para por aí. Porque você está medindo, você está buscando, mas o reino de Deus busca algo em você também. Quando o reino de Deus busca algo em você, vai encontrar em você alguma coisa? Porque se encontrar em você alguma coisa, vai te acrescentar. Mas se não encontrar nada em você, até o que você tiver, ele vai tirar. Esse aqui é o problema. Você entende? O problema não é a gente buscar alguma coisa em Deus e no reino de Deus. Certamente a gente vai encontrar. O problema é que se Deus vir buscar alguma coisa em nós, vai encontrar alguma coisa em nós? E essa expressão assim, ó, até o que tem lhe será tirado, é mais ou menos assim. Pensa numa pessoa que ela busca Deus para tudo, mas ela não tem os frutos do Espírito nela, ela não tem o conhecimento da palavra nela, ela despreza a palavra, ela despreza o reino, ela despreza o fruto do Espírito. E aí quando ela chega em Deus e ela busca algo em Deus, aí Deus faz a contrapartida. Quando Deus vai buscar algo nela, ela não tem fruto, ela não tem conhecimento bíblico, ela não sabe o que é o reino. Aí Deus olha para ela e fala assim, até o pouco de conhecimento que você tem eu vou te tirar. Se você já era pobre, vai ficar miserável sem nada. É por isso que tem pessoas que passam ano, ela não cresce, ela só piora. É ignorante de tudo. E às vezes é porque Deus buscou nela algo. Isso aqui é literal, tá? Isso aqui não é papo furado. É Jesus falando, eu vou buscar algo em vocês também. E eu quero encontrar alguma coisa. É por isso que no reino de Deus, ninguém fica inato, ninguém fica parado, ninguém fica inerte, ninguém fica de braço cruzado. Todo mundo tem algo para apresentar. Todo mundo tem algo para apresentar. Só que, olha o que ele vai dizer, ó. Porque quando a gente fala isso, vem uma responsabilidade, sim ou não? Sentiu essa responsabilidade? Né? Quando a gente lê esse texto, eu me pergunto, o que eu tenho para apresentar? Quais são os aspectos ou as virtudes do reino que se Jesus vir até mim buscar, eu tenho alguma coisa para apresentar? Lembra a parábola do rico incompassivo? Que monta o celeiro para que a colheita dele foi abundante. Aí, logo em seguida, vem Deus e fala, louco, ontem pediram a tua alma. O que você tem para apresentar? Você acha que aquilo ali é conversinha furada? Não! Deus busca algo em nós. E ele quer a contrapartida do reino em nós. Qual é as obras do reino que a gente tem para apresentar? Fala assim, Jesus, olha, eu sou falho, sou pecador, mas olha, eu tenho. Tá aqui. Eu tenho obra para apresentar. Só que veja bem, ó. Agora, depois dessa responsabilidade, esse saco de responsabilidade, né? Esses 2 sacos de cimento que é colocado no ombro, né? Olha o que ele fala na segunda parábola. Ele é equilibrado, ó. Versículo 26. Disse ainda, o reino de Deus é assim, como um homem que lança a semente à terra. Depois ele dorme, se levanta de noite, de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio de espiga. Deixa eu explicar o que ele estava querendo dizer aqui. Aqui ele muda o cenário. Ele sai do ambiente doméstico, de casa, e agora ele fala uma palavra do ambiente agrícola. E o que ele está dizendo é que a nossa função, como agentes do reino, é ter a função de semeador. Isso daí vocês já sabem, estão mais careca do que eu, que nós temos a função de semear o reino de Deus. Só que não é tão simples assim como a gente imagina. O que significa semear o reino de Deus? Primeira coisa, um semeador, quando ele iria semear, ele tinha que saber aonde ele está lançando a semente. Se ele lançasse a semente na estrada romana, que era feita de pedra, ia gerar alguma coisa? Se ele lançasse no telhado, iria gerar alguma coisa? Então, não é só semear. É uma semeadura consciente. Aonde eu estou semeando? A segunda coisa que ele deveria se preocupar. Em qual tempo eu estou semeando?
Se ele semeasse no tempo do inverno, ia gerar alguma coisa? Claro que não. E se ele semeasse num calor tremendo, onde não tinha chuva naquela estação de verão, ia dar alguma coisa? Então, repare que a semeadura não é algo tão simples. Ai, vamos semear. Eu tenho uma raiva de povo que não pensa. Não é só semear, filho. Você tem que imaginar aonde eu estou semeando, em qual tempo eu estou semeando. A terceira pergunta é: como nós iremos semear? Se ele semeasse antes de arar a terra, não ia gerar nada. Como eu devo semear? Tem técnica de semeadura. Não é só abrir um buraco na terra e jogar semente, não. Tem técnica. Ele tinha que saber, ele tinha que conhecer, ele tinha que estudar. Então, veja bem, apesar da nossa função de semear, nós temos que entender aonde nós estamos semeando, em qual tempo nós estamos semeando e como nós iremos lançar a semente do reino de Deus. Por que que às vezes a gente fala e não acontece nada? Porque a gente está fazendo no tempo errado, a gente está lançando do jeito errado e está lançando no lugar errado. A gente acha que é só falar, não só falar que Jesus te ama. Vai nessa. É isso mesmo, continua assim. Você vai ver, vai passar 20 anos e você não tem uma alma para apresentar. Não é isso, filho. Não é tão simples assim. Então, veja bem, ó, no contexto de igreja. Ora, gente, nós estamos em Itaquá, certo? Eu moro em Poá. Se eu chegar aqui e começar a discorrer tecnicamente sobre política à luz da Bíblia, quem vai querer vir aqui me ouvir? Fala a verdade. Não, fala a verdade. Daí você tem a irmã lá, a mulher que tá com o filho preso na casa do lado. Aí você tem na outra casa do lado a mulher que o marido perdeu o emprego. E eu falando tecnicamente sobre política à luz da Bíblia. É um tema importante? É! Mas eu tenho que saber aonde eu estou lançando a semente. Aquela pessoa não quer ouvir sobre isso. Não é a necessidade dela ouvir sobre isso. Você entende? Então a minha mensagem tem que ser adaptada para aquele povo, naquela circunstância, naquela situação. Eu tenho que saber aonde eu estou lançando a semente. Em qual tempo eu estou lançando a semente? Em qual tempo? Ora, a gente está falando de uma geração onde 16% somente dos evangélicos leem a Bíblia. Tem noção disso? Eu espero que vocês estejam no meio dos 16. Mas 16% dos evangélicos leem a Bíblia. Ou seja, é uma geração ignorante biblicamente. É uma geração iletrada. É uma geração analfabeta bíblica. Aí você pega e você, como eu já fui convidado, inclusive para dezembro agora, dá uma palestra sobre qual tema? Eles querem que eu fale sobre aliancismo e sobre a teoria que o pentecostalismo acredita que é o dispensacionalismo. Aí eu olhei pro pastor que me convidou, eu falei, filho, seus membros nem lêem a Bíblia. E você quer que eu fale sobre coisa acadêmica na igreja? Você tá louco? Você só vai confundir a mente deles. Eles lá querem saber de aliancismo e dispensacionalismo. Eles não leem a Bíblia. Essa é a realidade. Olha o tempo que a gente está. A gente está num tempo de analfabetismo. A gente precisa explicar o básico para eles e construindo um pensamento até eles entenderem esses temas mais complexos. Aliancismo, dispensacionalismo. Ele falou, Tarcísio, é mesmo. Eu falei, é mesmo, né? Graças a Deus você entendeu que é mesmo. Então, qual é o tempo? Senão eu vou chegar lá com a semente e bolso lotado. Quando eu jogar, é tudo pedra. Não tem lugar para a semente entrar. Você entende? Qual é o tempo que nós estamos lançando? Você está no tempo da era da internet. Qual que deve ser o seu discurso? Você vai pregar, você vai ensinar, você vai evangelizar. Você tem que incluir o mundo que você está na sua mensagem.
A era digital. O que os jovens pensam? Qual tempo eles estão? Vocês estão numa igreja onde vocês têm um grande número de jovens, mas um grande número de pessoas idosas. Onde você tem pessoas que não conseguem nem baixar um aplicativo. Mas você tem pessoas que sabem fazer o aplicativo no mesmo ambiente. Qual tempo nós estamos? Adapte a mensagem. Quando eu estou falando adaptar, não é corromper. Adaptar é você trazer a mensagem na linguagem do ouvinte que está te ouvindo, que é complexo, é diverso. Então, qual tempo nós estamos lançando? E como nós iremos lançar? Vou te dar um exemplo. Evangelismo em praça pública. Acabou isso, filho. Eu preguei há 10 anos atrás um monte de praça pública e tenho vários testemunhos disso. Inclusive quase apanhar, quase ser apedrejado. Mas não funciona mais. Ninguém mais quer parar. Vai você lá na praça pública. Vê se o povo vai parar para te ouvir. Acabou. Foi uma técnica de evangelismo que não mais dá certo. Não dá certo mais. Hoje em dia o povo está na rede social. Eles estão lá no Instagram. E por que as igrejas não estão ativas nas redes sociais? Porque elas não entenderam que elas precisam se preocupar em como elas devem semear. Não é só jogar semente. Tem que saber que tempo eu tô. Tem que saber como nós iremos lançar. Tem que saber em como que nós iremos alcançar essas pessoas. Tem que ter técnica, metodologia, pensar. Por que Paulo ia primeiro na sinagoga? Por que Paulo em Atenas foi na sinagoga, saiu da sinagoga e foi na praça pública? Porque ele sabia, eu tenho a semente, eu estou cheio, o bolso está carregado, a túnica está chega pesada de tanta semente do reino, mas eu tenho que saber como que eu vou lançar, na onde eu vou lançar, que tempo eu vou lançar. Você entende? Você entende? Então, veja bem, aí depois que Jesus fala do semeador, ele vai falar assim, ó, mas entenda uma coisa, você pode conhecer o tempo de lançar, como lançar e aonde lançar, mas quem faz germinar exatamente. Por isso que ele fala assim, ó, o homem deitou, dormiu, passou o dia e a noite. Quando ele sai para fora, quando ele vai para o campo, sem ele saber como a semente germinou. Apesar de a gente ter que pensar em tudo isso, como lançar, onde lançar, que tempo lançar, mas a gente, quando lançar, pensando nisso, semeadura consciente, também nós devemos saber que agora o fruto não depende de mim, depende de Deus. Isso tira de nós um pouco do peso que foi colocado na primeira parábola. Primeira parábola, você tem que revelar o reino. Sim, então eu vou pensar em como lançar, aonde lançar, que tempo lançar, mas quando eu lançar, sai o peso de mim. Porque aí a responsabilidade não é minha. A responsabilidade é do rei do reino fazer a semente do reino dele frutificar em boa terra. Estão entendendo, sim ou não? Tá tranquilo até aqui? Só que veja bem, ó, ao mesmo tempo, tá, que a gente pensa em toda essa dinâmica de como anunciar o reino, às vezes, a nossa falta de fé faz com que a gente queira resultados imediatos, né? E qual é o problema do resultado imediato, né? O resultado imediato é a gente querendo controlar a terra para ela germinar logo a semente. Só que Jesus vai falar que o crescimento do reino de Deus ele é gradativo. Olha o que ele vai dizer no versículo de número 28, ó. A terra por si mesma frutifica, ou seja, não depende do semeador, mas primeiro vem a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio de espiga. É gradativo, processos. Ó, primeiro vem a erva, o caule, depois forma-se a espiga e depois vem os grãos e enche a espiga. São 3 fases diferentes que ele está apresentando. Consegue entender? 3 fases diferentes. Então veja bem, tem muito lugar que nós vamos pensar em como semear, vamos lançar no tempo certo, no momento certo, só que vai demorar um tempo de você ver a semeadura. Ó, falar um testemunho meu. Eu preguei pro meu pai durante 3 anos, cara a cara, assim, ó, mas eu esperava os momentos, eu não ficava enchendo o saco dele toda hora. Esperava um momento quando a gente estava numa conversa, eu e ele, aí eu pegava o gancho
e toma evangelho. Pá. 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí, a primeiro momento, ele ficava meio fechado, né? E meu pai foi discipulador, né, antigamente, né, quando ele tinha se desviado. E aí, meio fechado, mas daí chegou um momento onde ele começou a ouvir, parar, até que chegou um dia que ele chorou e falou para mim assim: me ajuda a arrumar uma igreja para me congregar. Então eu esperei o tempo, tava no caule, ele tava fechado. Aí daqui a pouco ele parou para me ouvir, já tava a espiga. Aí daqui a pouco ele pediu para mim ajudar ele a arrumar uma igreja. Fui o grão na espiga. Então, 3 anos, ó. Isso daí é em qualquer lugar. Você vai começar um projeto, somente se você for da área educacional da igreja, filho, você vai comer capim uns 3, 4, 5, 6, 7 anos. Até você ver o projeto frutificar. Entendeu? Demora, não seja imediatista, tá? Saiba e tenha consciência que você fez a coisa certa. Eu lancei a semente certa, foi no lugar certo, foi do jeito certo. Eu fiz o que Jesus me mandou, o que Jesus me ensinou. Então agora o processo dessa semente frutificar não depende de mim, e mesmo quando a terra começar a frutificar, é de forma gradativa. Em meio à sociedade de ansiedade, a espera pelo processo da frutificação da terra é uma virtude que deve ser preservada em todo aquele que quer realmente viver o reino de Deus. Estão conseguindo compreender? Tá? Só que veja bem, o objetivo do reino de Deus é escatológico. Olha, veja aí o versículo 29. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegado a linguagem da ceifa é uma linguagem do quê? Hã? Mas é uma linguagem do quê? Da colheita. O que te lembra? A colheita de Deus, o que te lembra? Arrebatamento. Então, por que a gente deve semear o reino? Por que a gente deve entender aonde nós estamos lançando a semente, o tempo que nós estamos lançando a semente, como nós vamos lançar a semente, ou seja, para quem a gente está pregando, para quem a gente está ensinando, quem a gente está discipulando, em qual tempo da história a gente está discipulando, o que envolve o contexto dessa pessoa, como nós vamos discipular, qual é a metodologia que ela entenda, que seja mais fácil, que fale com o contexto dela. Depois a gente vai aguardar, né? Quando eu falo aguardar, não é de braço cruzado, não. É aguardar, é continuar semeando, discipulando, mas entendendo que esse processo de frutificação vem do próprio Deus. E ele é de forma gradativa. Só que nós temos que entender que nós temos que encaminhar essa pessoa para preparar ela para o arrebatamento, para o encontro com o Senhor. O reino de Deus, ele aponta para a escatologia. Ele aponta para a vinda de Jesus. Então, em meio a uma geração que fala do reino, mas não fala da colheita, que fala do reino, mas não fala da responsabilidade de semeadura, a nossa função como teólogo é lembrar a igreja brasileira que nós temos uma função de semeador, e isso não é Jesus te ama, isso é pensado, é planejado, é estudado, é orado e é consagrado. Mas depois da semeadura, nós fazemos o acompanhamento, mas nós entendemos que o crescimento é gradativo. Só que mesmo depois disso, nós entendemos que nós temos que formar pessoas que queiram viver o reino completo. Pessoas que estão preparadas para o dia do arrebatamento. Já parou para pensar? Toda vez que você... Quem aqui prega? Levanta a mão aí. 1, 2, 3, 4. Mas quem não prega, mas faz alguma função que também tem a ver com mensagem? Louvor, música. Só 2, 3... Não, quase todo mundo, né? Quase todo mundo. Tanto no louvor, quanto também na pregação, você deve pensar: eu estou nesse louvor preparando as pessoas também para o arrebatamento. Tá? Lembra, a ceia é uma preparação para o arrebatamento. Ninguém enxerga isso. Mas Jesus fala assim, ó, quando vocês estão comendo, vocês estão anunciando a minha morte até que eu... Ah, então você tem que ceiar
lembrando da morte, mas desejando a vinda. Você entende? Tudo na Bíblia é um contrassenso de você entender o presente e desejar esse futuro glorioso. Quem não vive um pensamento escatológico, desejando a vinda, desejando a ceifa, não entendeu nada do reino. Pedro, ele anunciava a ressurreição. Paulo anunciou a ressurreição. Era a base. Lê as cartas de Paulo. Paulo fala assim, olha, eu ando atribulado, mas não abatido. Eu sofro, mas não estou angustiado. Mas por quê? O que Paulo tinha que as tribulações não dominavam ele? Ele tinha um desejo, um pensamento, uma expectativa, uma esperança escatológica. Isso movia. Por que Paulo, por que esses homens, por que na história da igreja você vê vários homens que morreram de boa? Como se a morte não fosse algo ruim, porque eles tinham convicção escatológica. É isso que move o reino de Deus. É isso que vai mover. É ganho, mas pô, cara, só quem fala isso é quem crê piamente na ressurreição e na vinda de Jesus. Entende? Infelizmente, a escatologia virou um mar de ignorantes, né? Infelizmente. Então as pessoas estão discutindo pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, mid, pré-milenismo. E vou te falar uma coisa para vocês. A Bíblia não está preocupada com nada disso. Nada disso. É por isso que eu já recusei várias vezes de ensinar escatologia em seminário, porque eu falo assim, vocês vão querer que eu ensine aquela baboseira? Eu não vou ensinar, não. Esse troço, não. Porque a Bíblia não está preocupada. Paulo não estava preocupado com isso. Paulo estava preocupado com a esperança da glória. E qual é essa esperança? Ele estava preocupado em anunciar o reino presente para que as pessoas possam vislumbrar e desejar o reino futuro. Eu não estava preocupado se o reino presente vai vir antes da tribulação, depois da tribulação. Eu não estava preocupado com isso. Muito pelo contrário. Paulo não estava nem aí para amilenismo, pré-milenismo. Sabe o que Paulo vai falar no tempo presente? Ele vai falar assim, ó, ele pegou vocês, tirou vocês do reino das trevas, Colossenses 1,14, e colocou vocês no reino do Filho do seu amor. Ele pegou vocês e colocou vocês para se assentar em lugares celestiais. Para Paulo, a gente já está reinando. Você entende? Espiritualmente, para Paulo, nós já estamos reinando com Cristo. Nós somos sacerdócios reais. A gente não vai ser. O que Pedro fala está no presente. Vocês são geração eleita e sacerdócio real. Para Pedro, a gente já está reinando. Aí vem os minhoca e vai falar assim, quando é que a gente vai reinar? Você fala, pô, mas você não faz parte do reino. Porque a Bíblia fala que você está reinando e você não enxerga isso, das duas, uma. Ou você não está reinando, ou então você está reinando, mas sei lá o que está acontecendo com você. Isso tem que ser estudado, filho. Então o povo é estranho. Então pegar a escatologia, que é algo tão lindo, tão belo, a sua perspectiva, e transformar num mar de loucos, num mar de idiotas, porque é uma série de debate, é uma série de contradições que infelizmente não leva a gente para lugar nenhum. Mas a ceifa deve ser o objetivo de todo aquele que quer viver o reino e expandir o reino. Você expande o reino para o arrebatamento, para a ceifa do Senhor. Só que a última parábola, bem rápida, essa é a mais curta, é a parábola do grão de mostarda, né? Parou? Ah, depois agora já era. A última parábola, que é a parábola do grão de mostarda, é a parábola que vai falar para nós que o reino é algo que começa pequeno, desprezível, tá? Semente do grão de mostarda era a menor semente que eles conheciam na época, não era a menor semente do mundo, tá? A arqueologia já mostrou que na China tinham sementes menor do que a semente do grão de mostarda na mesma época de Jesus, só que Jesus não estava falando para chinês, Jesus estava falando para judeu, tá? Então ele tem que falar aquilo que estava na mentalidade dos judeus. Tem uns capciosos que pega e fala assim, mas não era o menor grão que tinha na época. É lógico, Jesus não está falando para chinês, Jesus está falando para judeu, então ele tinha que falar aquilo que estava no imaginário deles. Então ele pega essa semente, que era a menor dentro do imaginário judeu, e compara essa semente no reino de Deus. É algo que é pequeno,
desprezível, é algo que é humilde, mas quando é semeado na boa terra, cresce e vira a maior de todas as hortaliças. Os seus ramos se espalham e vêm aves de todo mundo e vêm pousar debaixo da sua sombra. Essas aves que vêm pousar, que significa aves migratórias, está falando das nações, povos de todos os lugares do mundo que vêm procurar abrigo no guarda-chuva, na árvore do reino de Deus. Então ele falando assim, ó, porque imagina com vocês, ele está falando para um grupo de 12 homens. Aqui tá os discípulos, os apóstolos, 12 homens. Se aqueles homens olhassem para um, para outro, eles não iam encontrar em ninguém, nenhum dos 12, nenhuma virtude para espalhar o reino em todo mundo. Não ia conseguir. Eles não tinham capital intelectual para isso. Eles não tinham nem grana para isso. Só que Jesus falou, fica aí tranquilo, que eu vou pegar vocês, desprezíveis, vou colocar em vocês a semente do reino. Quando vocês menos esperar, vocês vão ver o reino expandir no mundo inteiro como o maior de todos os reinos. Assim como é o grão de mostarda. Começa pequeno, a menor, mas depois se transforma na maior de todas as hortaliças. Pedro, em uma tacada só, 2.000. Na outra, 3.000. 5.000 pessoas. Nessas 5.000, tinha homens da Capadócia, da Mesopotâmia, de Roma, da Grécia. E em 2 mensagens, ele espalhou o reino no mundo inteiro. 2 mensagens. Você entende? Se Pedro, olhando para ele, quando Jesus fala sobre isso, ele tentasse imaginar como que isso iria acontecer através da vida dele, ele não ia nem entender. Mas quando ele pregou para aquela multidão de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, em Jerusalém, no Pentecoste, aí ele fala, agora a árvore vai crescer. E vai crescer com os ramos expandindo. Porque pessoas saíram dali e acredita-se que judeus romanos saíram de lá do Pentecostes e fundaram a igreja de Roma. Acredita-se que também o próprio Epáfras fundou a igreja de Herápolis, a igreja de Colossos e a igreja que também ficava ali em Laodiceia. Estava ali na região sul da Ásia Menor. Porque essas igrejas Paulo não evangelizou. Paulo, quando já chegou lá, as igrejas tinham sido fundadas. E quem fundou? Se não foi Paulo. Da onde que veio o fundador? Provavelmente veio do Pentecoste. Você entende? Então, se espalhou. Então, veja bem, aqui é uma sequência essas parábolas. Primeira sequência é a responsabilidade de você ser o velador e revelar o reino, a lamparina para iluminar. Segundo, quando você for buscar o reino, você também deve ter o reino. E aí vai te acrescentar mais do reino. Terceiro, você deve, como um semeador, entender aonde você semeia o reino, para quem você semeia, em qual tempo você está falando e semeando. Tem que estar atualizado. Quem quer ser semeador tem que se atualizar, tá? Não adianta você querer falar para a geração do smartphone como se você estivesse falando para a geração da máquina de datilografia. Você não vai conseguir. Não vai dar certo. Vai jogar semente em terreno rochoso. Só que depois você deve também entender que quando você lançar essa semente, pensando nessa semente, em como, quando, quem, você deve também descansar, porque não depende de você o fruto da semente do reino. Depende da terra frutificar por si mesma. É o próprio Deus que frutifica. Só que você tem que entender que esse fruto não é seu. Esse fruto é para a ceifa. Isso muitos pastores têm que ouvir, né? Não é seu o fruto. Não é. Mas não é seu, filho. O fruto é da ceifa. É o ceifeiro que vai vir. Não é o semeador. É o dono da fazenda que vai tirar os frutos. O lucro é dele. Você só trabalhou. Depois que você entendeu isso, você vai entender que reino de Deus não se respeita à grandeza. Você semeia, por mais que deu pouco fruto, mas você sabe que desse pouco fruto Deus pode fazer expandir, porque o reino de Deus começa assim mesmo.
insignificante, pequeno, desprezível, mas dentro dele há um poder, há um dunamis. Sabe por que que Jesus usa a expressão dunamis para poder? Dunamis vem de dinamite, né? Depois foi aplicada a dinamite, mas esse poder é um poder expansivo. O que acontece? A dinamite não é um objeto pequeno, que quando ela explode, o que ela faz? Ela expande. Assim é o poder do reino que está dentro de nós. Ele gera em nós uma expansão. E assim como uma dinamite, se você estourar uma dinamite aqui, vai quebrar as paredes. Se você estourar uma dinamite aqui, assim. Se você estourar uma dinamite aqui, vai quebrar os ar-condicionados, porque ela gera transformação no ambiente e expansão do seu poder. Assim também é o poder do reino de Deus. Gera expansão. Então, tem que ter poder para expandir. Senão, não tem como. Tá? Esse é o básico do reino de Deus. Ficou dúvida? Tranquilo? De boa, né? A partir de semana que vem, a gente vai... Hã? Só prática, agora ficou fácil, né? A partir de semana que vem, a gente vai trabalhar alguns conceitos em Mateus e talvez também em João, tá? Se der tempo. Mateus e João. E é isso aí, meu povo. Vamos ficar de pé.